E aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso canal. Estamos aqui hoje para contar mais um relato ou uma história. Qual dos dois será? Um relato, né? E o relato de hoje, ele fala sobre OVNIs, né? Sobre discos voadores. Vamos ver se ele é interessante, né? Ver que informações ele nos traz. O relato quem conta é um rapaz aqui pelo jeito, né? E o título dele é Minha avó também viu sol que passava sobre as matas. E ele começa assim: Fala mestre, tudo beleza? Acho que é eu, né? Tudo beleza? Sim, eu sei como é que vai. Sou um inscrito fiel aqui do canal e não perco um vídeo. Assisti ao relato recente sobre a sua avó ter sido levada por um disco voador e aquilo me deu um arrepio. Então, esse dia contei, né? O relato da avó. Na verdade é recente, que eu contei recente, mas na verdade já aconteceu já faz uns par de anos, uns 50 anos pra mais, né? Possivelmente. Faz uns 10 que a avó já morreu, né? E ela morreu com 60, se eu não me engano. E daí isso foi quando ela era menina, tinha acabado de casar, né? Ela tinha os filhos menores dela. Mas vamos ao relato do moço aqui, né? Ele acho que não falou o nome. Não falou. Continuando. Mas o que me motivou a escrever foi ver a repercussão daquela história do Mike Leão sobre a nave que ele viu no sítio e tudo mais, assim. Aqui em casa a gente estava jantando e comentando sobre esses vídeos e coisas assim, quando a minha mãe olhou para minha avó, que estava ali quietinha no canto dela, e disse: mamãe, a senhora também tem aquela história, não é? Por que a senhora não conta? E então minha avó, que é daquelas mulheres antigas, reservadas, tentou se esquivar. Disse que era bobagem, que o povo ia achar que ela estava caducando. Mas a gente insistiu tanto, mas tanto, que ela acabou soltando o relato. E olha o jeito que ela contou. Com os olhos brilhando de um jeito estranho, me convenceu que não foi imaginação. E ela começou assim. Disse, né, que quando ela era pequena, lá no interiorzão, a vida era dura. Ela e a irmã dela tinham a tarefa diária de ir buscar água no rio, que ficava distante da casa deles. Elas sempre iam bem cedo, de manhãzinha, porque o povo da região dizia que a mata era carregada. Falavam que se via muita visagem perto das árvores e que não era bom abusar da sorte. Mas um dia, por um imprevisto em casa, elas acabaram se atrasando e tiveram que buscar água já no final da tarde, quase no lusco-fusco. Elas estavam voltando, cada uma com seu balde, apertando o passo porque o medo já estava batendo. Quando de repente o silêncio da mata foi quebrado por um barulho ensurdecedor. Ela disse que não era um barulho de avião, nem de trovão. Era algo que parecia fazer a terra vibrar. O som vinha se aproximando por cima das árvores, aumentando cada vez mais, até que o barulho passou exatamente sobre elas. Quando elas olharam para cima, por entre as copas das árvores, viram uma coisa redonda e enorme cruzando o céu. Minha avó descreveu de um jeito que eu não vou esquecer. Ela disse que parecia o sol, de tão brilhante e amarelo que era aquela coisa. Mas o sol já estava se pondo do outro lado. Aquela coisa voava abaixo, emitindo uma luz que iluminou a mata inteira, como se fosse meio-dia por alguns segundos. Elas ficaram paralisadas. Os baldes de água caíram no chão e elas só conseguiram observar aquele sol voador sumindo no horizonte em uma velocidade que nenhum pássaro ou máquina, pelo menos daquela época, conseguiria alcançar. Elas chegaram em casa brancas como cera, sem os baldes e sem voz. O pai delas achou que tinham visto uma visagem ou alguma coisa, alguma assombração da mata, mas minha avó sempre soube que era diferente, algo que não era deste mundo.
E depois de ouvir isso, eu entendi porque ela era calada daquele jeito. Então, fica aí o relato para o seu canal. Espero que a galera goste, tanto quanto a gente gostou de ouvir aqui em casa. Um abraço e continua com o seu trabalho aí, Bruno. Obrigado, Bruno, pelo relato, pela história da senhora sua avó. É meio parecida com a minha, né? Que a avó que eu contei, que a avó passou lá, né? Ali. E é interessante assim, tipo, é que nem você falou, ela até não queria contar porque tava com medo de achar que ela tava caduca. Porque o povo antigo assim, essas pessoas, é que nem hoje em dia, você fala um negócio, você não dá bosta, a pessoa tira sarro, você não dá. Mas as pessoas mais antigas, eles não gostam que tire sarro da cara deles, não. Então às vezes escolhe não contar e não falar nada do que falar e ser motivo de chacota, como eles falam, né? Então isso às vezes dá mais essa parte de autenticidade, né, pra história, porque é uma história que às vezes as pessoas não querem nem contar, né, e daí quando conta, né, você tem que tomar cuidado pra você não dar risada, quando alguém contar, uma pessoa mais antiga contar alguma coisa, você der um sorriso a mais assim, às vezes ela fica muito chateada com a gente, né, mas foi bem interessante essa parte aí que você contou. Aqui até pra cá, pro lugar perto da cidade aqui, não sei se eu já comentei no outro vídeo lá, mas tem um lugar aqui que as pessoas falam que tem muita luz, né? E até no outro vídeo eu também comentei sobre a mãe do ouro e tudo mais, que as pessoas falam que, uns falam que é espírito, outros falam que é disco voador, né? E essas coisas assim, mas bem interessante. Obrigado por ter mandado. Se você ficou até o final do vídeo, você assistiu e gostou da história, peço deixar um like e se inscreva no canal também para ajudar ele a crescer. E se tiver seu relato, sua história, né, seja de óbito, seja de qualquer coisa que você vivenciou, seus parentes, seu pai, sua mãe, sua avó, mande aí pro canal pra gente contar aqui seu relato e essa história, né, pelo menos não derrubar meu canal, ficar preservada aí por muitos anos, ok? Valeu pessoal, até mais.